Havia um grande problema com a TV Tupi, que faliu. E um dos grandes problemas que veio junto com a concessão do Canal 6 foi que a futura TV Manchete teria que absorver os funcionários da TV Tupi. E nós pagamos salários para todos os funcionários da TV Tupi. Quer dizer, eles vieram de uma crise e foram abraçados pela TV Manchete, que pagou salários para todo mundo da TV Tupi, que em 1983 voltaram a trabalhar. Então, você não conhece muitos processos no Brasil de uma empresa que teve que pagar salários e abrigar tanta gente sem trabalhar durante tanto tempo. De 81 a 83 fizemos o projeto da Rede Manchete, compramos equipamentos e instalamos. A Block era uma editora, não era uma televisão, nem tinha experiência de televisão. Então, trouxemos Rubens Furtado, que era o diretor executivo do Canal 6, da Rede Tupi de televisão, para ser liderar a nossa implantação. Rubens era um homem inteligentíssimo, super preparado, não só tinha visão da área comercial, jornalística e tecnológica. E, logicamente, com a sua experiência de vida e profissional, a Manchete tentou implantar o melhor projeto possível de televisão no Brasil. Ou seja, escolheu o Sumaré como ponto para colocar a sua torre e sua antena, que ainda está lá, é a antena mais alta do Sumaré. Compramos os melhores equipamentos de transmissão possíveis na época, o que era considerado o mais avançado, com polarização circular e horizontal. Chegávamos a mais de 100 quilômetros do Rio de Janeiro, para vocês terem uma ideia. Cabo Frio, Angra, pro lado de Paraty, para todo o estado do Rio de Janeiro, a imagem da Manchete era espetacular. O outro lance fantástico é que nós fomos a primeira televisão estéreo do Brasil. Até então, o lance de estéreo no Brasil era uma balela monumental. Não havia... se dizia que havia uma TV estéreo. Eu vou dizer estéreo com L, não estéreo com O. Estéreo foi a Manchete que lançou 2 canais de áudio, ou seja, no ano que a Manchete entrou, assinamos um contrato com alguém que produzia televisão no Brasil para lançar de verdade a TV estéreo, que já existia no Brasil, mas era uma grande invencionice para enganar muita gente. A Manchete inovou na área de jornalismo tremendamente. Fez o jornal, o chamado Jornal das 8 horas, de 1h30. Ele tinha, ou mais, ele tinha meia hora, 40 minutos só de cultura, teatro, cinema, dança, arte, música. A Manchete teve a concessão no governo militar. Vocês vão perguntar por quê. Lógico que há injunções políticas que não me cabe nesse instante decidir por quê e para quê. Mas naquele período optou-se por quem decidiu em dar uma
fatia para o Silvio Santos e uma fatia para a Manchete. Eu vou dizer uma coisa para muita gente que não sabe. O Adolfo não queria televisão, porque o Adolfo era gráfico, ele era gráfico desde garoto, ele entendia de gráfica e entendia de revista. Ele não queria fazer televisão, que era uma mídia totalmente diferente da dele. Eu fui com o Adolfo conversar com o Boni. O Adolfo queria entender qualquer coisa de televisão e dizia assim para mim, e disse várias vezes para muita gente: a gente vai falir. Nós ainda vamos sentar no banco da praça ali da Rua do Russo e olhar para o prédio. Olha a profecia dele. Vamos olhar para esse prédio e dizer assim: esse prédio foi nosso. Ele disse assim: a gente vai se ferrar, porque a gente não deve se meter num negócio que a gente não sabe fazer. Então, a ideia da televisão veio dos dois parceiros e sócios do Adolfo, do Oscar e do Jaquito, que entendiam que aquilo era um desdobramento de uma empresa de comunicação e queriam entrar numa nova mídia e fazer televisão. E o Adolfo dizia assim: a gente vai dançar, a gente imprime e edita revistas há anos. É isso que a gente sabe fazer. E acho perigosíssimo a gente mudar de área. Então, as palavras do Adolfo foram uma profecia em 1981. Como é que ele era? O Adolfo era uma pessoa espetacular, humana, uma pessoa leal, corretíssimo com... Por exemplo, para ele era questão de honra pagamento de salário em dia. Não podia atrasar um dia, tinha que pagar. Muita gente reclamava: eu não ganho bem. Eu não ganho bem, mas eu ganho em dia. O Adolfo fazia questão do seguinte: restaurantes no prédio inteiro, todo funcionário podia comer assim por R$2. Uma salada, uma sobremesa, um prato de comida, ninguém passava fome na Manchete. Ah, você não quer comer um prato de arroz com feijão ou de macarrão? Vai na lanchonete, compra um sanduíche, toma uma Coca-Cola. Você não tem tempo? Tem uma lanchonete. Ou então vai comer fora. Hein? Ele até almoçava com os funcionários da redação. O Adolfo, no terceiro andar, ele comia com todos os redatores, jornalistas, com Davi Nasser, com Juscelino Kubitschek, com quem aparecesse para almoçar. Quando a televisão começou, ele saiu do andar do restaurante, que era o terceiro, e foi para o 10º. Mas o Adolfo era visitado por políticos o tempo todo. Gente de fora. Um dia eu vou ao restaurante e encontro o Jack Nicholson sentado na mesa do restaurante tomando uma Coca-Cola. Eu sento do lado do Jack Nicholson e bato papo com ele. Trabalhou na produção de um monte de programas da Manchete também. Eu trabalhei 12 anos na editora, ou seja, eu tive a chance de conhecer Clarice Lispector, Nelson Rodrigues, Justino Martins, Rui Castro. Na televisão, quais? Na televisão foram 18 anos. Mais marcaram. Eu fui diretor do Centro de Produção da Televisão durante praticamente 9 anos. E a Manchete inovou em várias áreas, com produções independentes. Então tivemos o Xingu, um programa sobre os índios, espetacular. Baracademia, do Maurício Sherman, espetacular, um programa inovador em matéria de musical. Tivemos balé, tivemos Sérgio Mendes na abertura, o balé com Botafogo e Borrones no Teatro da Manchete. Tivemos Barão Vermelho no início da carreira, Zizi Posse, brilhante. Novelas espetaculares como Dona Beija. Sobre a novela Pantanal, como é que o Pantanal foi um sucesso tão grande que eu vou dizer para vocês uma coisa: eu duvido que o Ibope tenha sido verdadeiro com a Manchete,
porque o Pantanal, eu viajei o Brasil inteiro, o Pantanal, se você perguntar a qualquer pessoa no Brasil inteiro, qual é a novela que vocês se lembram? Hoje em dia muita gente vai falar de Avenida Brasil, mas Pantanal foi a novela mais vista pelo Brasil inteiro e foi uma das responsáveis pelos problemas que a Manchete teve, porque o sucesso foi tão grande que a gente não conseguiu administrar muito bem isso. Como é que você sentiu esse sucesso da novela, no dia a dia, e dentro da emissora também? Olha, parecia que a Manchete teve alguns momentos épicos. Por exemplo, o Carnaval de 84, a Globo não quis ir para a Avenida por causa do Brizola. A Manchete foi sozinha, cabeou a avenida inteira, fez o Carnaval e eu posso dizer para vocês, deve ter dado uns 70 pontos de audiência. Ou seja, o Brasil inteiro viu o Carnaval do Rio de Janeiro através da TV Manchete. E o Pantanal foi um outro ponto que fechou. Uma outra área em que a Manchete também inovou bastante foi no conceito de programação infantil, na qual lançou o Clube da Criança, que foi o primeiro programa com auditório só com crianças, e que revelou as duas maiores apresentadoras do gênero no país, que foram a Xuxa e a Angélica. Então, como surgiu a ideia de fazer esse programa e como era a relação da Manchete com as duas, que acabaram projetando elas a esse grande sucesso que elas tiveram no início? Olha, rapidamente, a Xuxa era modelo, muito jovem, posava para a revista Carinho, uma revista para um público adolescente. Maurício Sherman achou que podia transformar a Xuxa numa estrela. Xuxa é uma menina linda, alta, loura, simpática, sorridente. Investiu na Xuxa e transformou a Xuxa, em questão de meses, num dos maiores sucessos da televisão brasileira. Tanto é que, numa certa hora, a Xuxa foi embora para a TV Globo. Quem era da produção do Maurício? Marlene Matos. Marlene era da base de produção do Maurício Sherman. Maurício pegou a Marlene, transformou a Marlene na orientadora da Xuxa. E elas trabalharam juntas e a Xuxa foi um sucesso nacional. Os pais levavam as crianças para o teatro da Manchete na Rua do Rússio. Era uma loucura de fotografia e os pais incentivavam os filhos a passarem mão na Xuxa. A Angélica, eu não me lembro muito bem o início dela, mas na hora que ela entrou na Manchete, falaram, essa menina aqui vai ser melhor do que a Xuxa. Porque a Angélica tem um outro talento que vai além. Não só ela representa bem, canta bem, era mais jovem e mais preparada. Eu tive o prazer de trabalhar com a Angélica, não só com a Xuxa na Rua do Rússio, mas com a Angélica em Água Grande, no centro de produção. A Angélica lotava os estúdios, atraía os jovens do Rio de Janeiro inteiro. Como é que era o dia a dia desses estúdios? Nós tínhamos 4 estúdios em Água Grande, Irajá. Foi o primeiro centro de produção concentrado do Brasil. Só para vocês terem uma ideia, o Projac veio muito depois. Muitos profissionais da TV Globo trabalharam em Água Grande e entenderam a nossa filosofia. Nós tínhamos um estúdio de 2.000 metros quadrados que a gente podia fazer uma novela inteira sem desmontar nada. Um estúdio de 1.500 quadrados onde a gente podia fazer 3 shows e mais 2 estúdios auxiliares de 600 e 900 metros quadrados, onde a gente gravava outros programas. Ou seja, a Manchete podia gravar 4 programas em Água Grande independentes. Uma coisa espetacular. Se vocês olharem retrospectivamente a história,
a Manchete foi uma das primeiras televisões com alta produção brasileira. Nós tínhamos, sei lá, mais de 85% da nossa produção feita em casa. Ou seja, com profissionais brasileiros, jornalistas, produtores, diretores e artistas brasileiros. A entrada do governo Collor, houve por injunções políticas, cortaram o nosso crédito no Banco do Brasil, na Caixa Econômica. Nós não tínhamos mais acesso à possibilidade de empréstimos ou de apoio na área estatal. Ou seja, um golpe muito duro para uma televisão que logicamente dependia da venda de patrocínios e para poder sobreviver e pagar a sua folha, os seus funcionários. Nós chegamos a ter perto de 3.000 funcionários, para vocês terem uma ideia. E no Rio de Janeiro se concentrava a produção, praticamente toda a TV Manchete, seja em Água Grande, seja na Rua do Rússio, na Glória. Nós tivemos grandes dificuldades, entendemos que não íamos ter renovação da outorga pelo Congresso, e o Adolfo procurou parceiros que pudessem ajudar a sustentar a televisão. Apareceu o Grupo IBF, mas o Grupo IBF ele tinha a seguinte finalidade: o senhor Hamilton Lucas de Oliveira, ele comprava uma empresa e pegava a empresa e dividia os ativos valiosos, ele vendia e deixava os ativos ou os passivos complicados se perderem. Ou seja, ele não tinha compromisso com o jornalista ou com o artista ou com o produtor. Ele apenas, aquilo era um negócio para ele. Acontece que ele assinou um acordo e não cumpriu o acordo. Em pouco tempo ele parou de pagar os funcionários da empresa. O Adolfo foi e retomou na justiça o controle da TV Manchete. E o Hamilton vazou. Está até hoje na justiça processando os sucessores da TV Manchete, em que pese a TV Manchete ter sido vendido para a Rede TV, para o Grupo Ômega, que também encaminhou muito mal o assunto. Tanto é que muitos funcionários não receberam. É uma televisão com uma grade de programação para lá de discutível, eu diria até ridículo. Por que os funcionários ainda não receberam salários atrasados? Porque eles fizeram uma curiosa operação. Eles dividiram a TV Manchete, ficou com a parte ruim para falir, e a parte boa ficou na Ômega. Ou seja, aquilo, do meu ponto de vista, foi um golpe, uma esperteza, e eu não sei como é que isso passou, mas passou. Então é o seguinte: se a TV Manchete falir, dane-se os funcionários, não vai ter patrimônio, porque todo o patrimônio, quem sustentou na realidade a TV Manchete na sua implantação, voltando à pergunta de 81 a 83, foi a Bloch Editores, a revista Manchete e as suas outras 20 revistas. Então, todos os salários, todos os equipamentos, todas as obras de engenharia, tudo que rolou foi pago pela Bloch Editores. A Bloch não se deu conta que a TV Manchete, quando chegou, era um elefantinho desse tamanho, recém-nascido, que entrava facilmente dentro do Volkswagen. Quando o elefante começou a crescer, caramba, o elefante ocupou o Volkswagen, saiu com as pernas pela janela e ocupou praticamente o Russell inteiro.
Ou seja, começamos com 3 andares na Rua do Russell e depois não tinha mais espaço que desse para televisão. Era Água Grande, São Paulo, foi feito um prédio novo para abrigar programas. A Manchete não parava de crescer. Muita gente vai dizer assim, não, a Manchete parou por incapacidade. Ela não parou por incapacidade. Ela parou por injunções políticas, porque tinha gente, políticos interessados em comprar a Rede Manchete Televisão e manobraram para torpedear a Manchete. Se quisessem, a Manchete estava aberta até hoje, funcionando e produzindo, mas não houve, havia interesses que até hoje, eu não vou entrar em detalhes, mas interesses muito escusos por trás da parada da TV Manchete. O João Saldanha era um homem espetacular, um grande jornalista, um grande ser humano. Faz falta um João Saldanha hoje em dia. Como o jornalismo da Manchete faz falta, as novelas da Manchete fazem falta, os eventos da Manchete fazem falta e principalmente o carnaval da Manchete faz muita falta. Nós tínhamos uma programação muito intensa de carnaval. A gente tinha o Barracão do Samba na avenida, onde a gente entrevistava os grandes carnavalescos. Nós visitávamos todos os barracões de escola de samba. Nós começávamos o carnaval 2 ou 3 meses antes, esquentando os tamborins. Então a gente vinha fazendo matérias o tempo todo com todas as escolas de samba, entrevistando os compositores, o carnavalesco. Gente que fazia carnaval estava dentro da Manchete. Então a Manchete tinha uma visão de evento e de carnaval acima da média. Então nós botamos um carvalhão na avenida com o outdoor da Manchete. Foi um sucesso. O público cantava músicas louvando a TV Manchete. Quando acabou o carnaval de 84, se você andasse na rua com o carro da TV Manchete, você era aplaudido. Todo mundo fazia assim para você, ó.